Professora, eu não sei se o meu microfone está funcionando, você me ouve? Sim, eu ouço, José. Tá bom, obrigado. Muito bem, gente. Então, vamos iniciar mais um dia de estudos, né? Continuando, então. Oi? Continuando, então, estudando o mesmo conteúdo, conjuntos. Dentro da teoria dos conjuntos, a gente estudou ontem as características gerais de um conjunto, relações de pertinência, quando que um conjunto é subconjunto do outro. Estudamos também operações entre conjuntos, as operações de união, interseção e diferença, que são operações, as primordiais, né? Que são as operações que a gente realiza com conjuntos, e é preciso ter um domínio da forma com que se faz cada uma dessas operações, além do conhecimento das formas que os conjuntos são representados, como os elementos são representados, e o que cada símbolo quer dizer, por exemplo, quando a gente faz a união e a interseção, como que eu sei, né? Então, ontem nós vimos aspectos mais básicos, e depois, de uma metade da aula para frente, trabalhamos somente com exercícios, baseando-se naqueles conteúdos que nós trabalhamos. Para a aula de hoje, eu vou iniciar com vocês, é como se fosse uma operação também entre conjuntos, né? Além daquelas três que nós vimos ontem, a gente tem também o que a gente chama de conjunto complementar. Conjunto complementar é uma ideia assim, eu tenho dois conjuntos, um conjunto maior e tenho um subconjunto dele. Quando eu quero saber o complementar desse subconjunto, é a mesma ideia de eu pensar quais são os elementos que faltam para que ele fique igual àquele conjunto maior. Não sei se eu me fiz clara, mas darei alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender melhor. Então, vamos pensar que a gente tem um conjunto, esse conjunto maior que eu chamei, a gente vai chamar de conjunto universo. Digamos que seja um conjunto dos números naturais de 0 a 15. Então, ele é composto pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 15. E tem um outro conjunto P. Esse P, ele precisa estar contido nesse conjunto que eu chamei de conjunto universo. Quando esse P não está contido, então daí não existe essa relação de conjunto complementar. Então, a gente só fala em conjunto complementar quando eu tenho um subconjunto de outro, tá? Então, vejam, esse é o meu conjunto universo, o meu conjunto maior. E o meu conjunto P é esse conjunto que contém os números pares de 0 a 14. Então, vejam, o universo tem todos os números naturais de 0 até 15, o P tem todos os pares de 0 a 14, então a gente consegue ver aqui que todos os elementos que pertencem ao conjunto P pertencem também ao conjunto U. Logo, a gente pode dizer que o P está contido no U, e também, equivalentemente, a gente diz que o P é um subconjunto do U. Então, o P complementar, que é a forma que a gente vai chamar, o conjunto complementar P, ele será dado pelos seguintes elementos: 1, 3, 5, 7, 11, 13 e 15, que são os elementos, gente, que falta aqui no P para que ele fique igual a esse conjunto aqui, que é o nosso conjunto universo, tá? Então, eu dizer P complementar, eu preciso saber esse complementar em relação a quem. Então, eu preciso saber quem é esse conjunto universo. Quando for fazer um exercício ou algo do tipo, tem que estar dizendo quem é esse conjunto universo, tá? É o que falta nesse P para que ele fique igual a esse conjunto maior. Então, notem que o P tem que estar contido no U, como eu já falei antes. E se eu penso que é o que falta no P para que ele fique igual ao U,
então eu posso relacionar o conjunto complementar com a diferença entre conjuntos. Então, o P complementar é a mesma coisa que eu pegar esse U aqui e tirar todos os elementos que estão simultaneamente no P. Então, tiro 0, tiro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e o que resta é 1, 3, 5, 7, 11, 13 e 15, que é o meu conjunto complementar, tá? Outras formas de representação. Aqui eu estou falando do conjunto do P complementar, né? Então, essa é uma forma de representar. Também pode aparecer dessa forma, que quer dizer o complementar de P em relação a U. Isso aqui também é o complementar de P em relação a U. E tem uma outra notação ainda que pode aparecer, gente, que é aparecer o conjunto P e em cima uma barra, tá? Ele também significa conjunto complementar. Às vezes acontece de aparecer essas notações sem estar descrito no exercício o que quer dizer aquela notação. Então, é importante que vocês conheçam. Se aparecer, né? Se estiver falando de conjuntos, aparece esse Czinho em cima, eu quero saber o complementar daquele conjunto. Da mesma forma, se aparecer qualquer uma dessas duas notações aqui, tá? E essa, para saber o complementar, então eu posso usar a diferença entre conjuntos que nós já abordamos na aula de ontem. Como eu falei ontem, também que falta em P para que ele fique igual ao U. Esse P e esse U, ontem eu chamei a maioria de A e de B, são nomes que a gente dá para os conjuntos, que poderia ser qualquer letra, tá, pessoal? A gente costuma representar um conjunto usando letras. Eu escolhi um conjunto P, porque é de pares, e o U, porque é o que eu chamei de conjunto universo. Mas essas letras, elas estão representando um conjunto. Então, quaisquer que forem esse P e esse U, se eu precisar calcular o complementar, é essa a ideia. O que falta em um, no conjunto menor, para que fique igual àquele que ele está contido. Se esse conjunto P não estiver contido, né, se tiver que seja apenas um elemento de P que não faz parte do U, já não é possível falar em conjunto complementar, tá? Então, ele precisa estar totalmente contido, ele precisa ser um subconjunto desse outro conjunto. Algumas propriedades do complementar, que assim como ontem eu trouxe propriedades da interseção, propriedades da união, então, quando a gente fala em complementar de um conjunto, eu também tenho algumas propriedades. A união de um conjunto com o seu complementar é igual ao conjunto universo. Aqui, o que a gente pensa, né? Esse A teria que ser subconjunto dele. Nós vimos ontem que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. O A complementar seria o que falta no A para ficar igual ao A. Nesse caso, né, o A complementar, ele é vazio, né, em relação ao A. Se esse A é o meu universo, então ele seria o vazio. Mas essas propriedades aqui, a gente vai ver elas nos exercícios, acho que fica mais fácil ir explicando a partir de exemplos práticos. Vai ficar salva no slide para vocês que eu irei compartilhar depois. Tem também as leis de Morgan, que diz que se eu preciso calcular o complementar de uma união, eu posso fazer separadamente o complementar de um dos conjuntos e interseção com o complementar do outro. E vamos fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Então, a primeira questão que eu trago aqui é uma questão do Instituto FAO, que é o da Unicentro, que foi cobrada em uma prova no ano de 2019 para o Instituto Federal do Paraná. O exercício diz o seguinte: sejam os conjuntos A, aquele composto pelos números naturais, conjunto B, composto pelos números ímpares, letra C, um conjunto composto pelos números primos, então é correto afirmar que... Aí tem lá as alternativas, né? Quais dessas afirmações aqui que são verdadeiras, ou qual é, né? Geralmente é uma única resposta correta.
Então, eu tenho aqui dizendo que o A complementar é esse conjunto aqui, o B complementar é esse conjunto, a união de A com B é o C, a interseção de A com C é o conjunto que contém o número 2, e a união de C com B é o conjunto que tem o conjunto A, é igual ao conjunto A. Então, para eu analisar cada uma dessas afirmações, quando tem esse tipo de exercício, é interessante que a gente escreva alguns dos elementos desse conjunto A, alguns dos elementos desse conjunto B, alguns dos elementos desse conjunto C, para que me ajude a ter uma ideia de qual dessas afirmações que pode estar correta, tá? Então, vamos fazer isso. Se o conjunto A é o conjunto dos números pares, então ele é formado pelo 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, infinito, né? A gente não consegue descrever todos, a gente descreve alguns para ter uma ideia de quem está ali dentro. O conjunto B é o conjunto formado pelos números ímpares, e o conjunto C é o conjunto formado pelos números primos. Já falaram um pouquinho com a prof. Renata, então lembrando que o único número par e primo é o número 2, os demais números primos todos são ímpares, mas isso não quer dizer que todo número ímpar será primo, tá? Tenham cuidado com isso. Mas eu posso afirmar, sim, que existe um único número par e primo, que é aquele que é divisível somente por um e ele mesmo. A partir dessa descrição aqui, né, de alguns dos elementos desses conjuntos, fica mais fácil para a gente analisar e verificar se elas são ou não verdadeiras. Então, na letra A, ele está afirmando que o A complementar é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Mas eu acabei de explicar para vocês que quando eu falo em conjunto complementar, eu preciso saber complementar em relação a quem. Eu preciso saber quem é o meu conjunto universo, tá? E aqui eu não sei, em nenhum momento no exercício ele me diz quem é esse conjunto universo. E outra coisa, eu poderia olhar Seu áudio travou, para professor. esse A, esse B e esse C, eu consigo ver da mesma forma. Me ouvem? Se você puder Sim? Não? retomar a explicação novamente. Está travando um pouco. Tá, então eu vou falar novamente sobre esse exercício, tá? Me avisem aí se continuar assim. Então, a ideia inicial desse exercício é tentar descrever cada um desses conjuntos. Colocar ali, descrever alguns dos elementos, para que a gente, olhando esses elementos, tenha mais propriedade para analisar cada uma dessas afirmações, tá? Então, o A é o conjunto dos números pares, então, é formado por esses elementos e os demais números pares. O conjunto B é um conjunto formado pelos números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E o conjunto C é o conjunto formado pelos números primos. Eu estava falando aqui que números primos já foi abordado nas aulas de segunda e terça-feira, esse conteúdo, mas só para recordar, ou caso alguém não assistiu às aulas de segunda e terça, o que a gente chama de número primo? É um número que só é divisível por um e por ele mesmo. Então, a gente tem um único número par e primo, porque qualquer outro número par, ele vai ser divisível pelo 1, por ele mesmo e pelo 2, porque é isso que define um número par, né? Ele ser divisível por 2. Então, o único número par e primo é o 2, os demais números primos são ímpares, o que não quer dizer que todo número ímpar é primo. Tem que ter cuidado em relação a isso. Mas após escrever alguns elementos desses três conjuntos aqui, a gente tem que ir analisando afirmação por afirmação e ver se é verdadeira ou não. Na primeira afirmação aqui, ele diz que o conjunto A complementar é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Só que eu preciso saber A complementar em relação a quem? Eu preciso saber quem é aquele conjunto universo que eu falei antes, quando eu defini conjunto complementar. E no exercício não se remete a isso em nenhum momento. E da mesma forma, se eu olhar aqui, a gente viu que para
realizar, para determinar o complementar de um conjunto, eu preciso que ele esteja contido inteiramente no outro. Então, se a gente olhar aqui para o A e para o B, o A não está contido no B. Da mesma forma, o A não está contido no C também. E tem algo a mais aqui que eu não falei nesse nome na aula de ontem, mas se a gente olhar para o A e para o B, eles não têm nenhum elemento em comum. Quando isso acontece, nós dizemos que esses conjuntos são disjuntos. Não tem nada em comum, tá? A interseção deles é vazia. Mas voltando à análise aqui, não faz sentido eu falar nesse complementar se eu não sei quem é o conjunto universo e se esse A não está contido em nenhum desses outros conjuntos que o exercício me fornecer. Então, essa primeira afirmação, ela não é correta. A segunda afirmação também fala de complementar. Diz que o B complementar é igual ao C. Mas, novamente, B complementar em relação ao que? A que outro conjunto que é igual a C? Não fala quem é esse conjunto universo. E também o B, esse conjunto B dado aqui, conjunto dos números ímpares, ele não está contido nem no conjunto A e nem no conjunto C. Então, a letra B também está errada. A união com B é igual a C. Se eu fizer a união dos números pares com os números ímpares, o resultado disso vai ser todos os números inteiros positivos, né? E aqui a gente só tem um par e o restante é tudo ímpar. Então, não posso dizer que a união entre esses dois conjuntos é igual a esse. A gente só diz que dois conjuntos são iguais se eles têm exatamente os mesmos elementos. Lembrando que não importa a ordem que esses elementos estejam escritos, e que quando eu faço a união, mesmo que tenha elementos que estão nos dois conjuntos, eu não escrevo esse elemento duas vezes, eu escrevo ele apenas uma vez. Com isso, a gente elimina essa afirmação aqui também. A união com B é diferente de C, então ela está errada. Letra D diz que a interseção do conjunto A com o conjunto C, a operação entre conjuntos, sempre o resultado vai ser um conjunto, tá? Então, ele diz que a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto que tem o número 2. Então, se a gente olha aqui para o A e para o C, qual é a interseção entre eles? O que eles têm em comum? Bom, no A eu só tenho os pares, no C eu tenho os primos. Eu disse já hoje que o único número par e primo é o 2, então o único número que está nesses dois conjuntos ao mesmo tempo é o 2. Então, essa resposta aqui, por enquanto, está correta. Às vezes acontece, a gente sempre precisa analisar todas, porque tem questões que, por erro de banca, né, acabam tendo mais que uma resposta correta, é sempre importante mesmo que já achou uma ali, dar uma olhadinha nas outras. C, união com B, é igual ao conjunto A? O conjunto A, ele tem todos os pares, somente os pares. Se eu fizer o B união com C, ou C união com B, o resultado vai ser 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. O único número par que apareceu ali foi o 2 e o restante dos elementos de A não apareceu. Então, não são iguais. Com isso, a gente conclui, então, que essa questão só tem uma afirmação correta, que é a letra D. Professor. Alguma dúvida em relação a esse exercício? Sim. Pode falar. Quando você determinou qual é o conjunto A, você falou somente os números pares, que está no enunciado da questão, e você começa com o 0. Uhum. Quando disser que o conjunto é somente de números pares, eu devo começar pelo 0? Sim, o 0 ele é um número par. Ok. Daí, Ok. a alternativa A, eu entendi porque a gente já elimina ela, porque a alternativa A não determina o universo. Uhum. Mas a alternativa B, ela determina o universo. No lugar da letra U, que seria universo, a alternativa B coloca a letra C. Então, mesmo que não esteja correto, cabe analisar, porque ali está dizendo que o B é complementar do universo C. Não, ele está dizendo que o B complementar é igual ao conjunto C.
Ah, é verdade, é igual. Perfeito. É Desculpa. por isso que ela está incorreta, porque não tem como a gente determinar quem é esse B complementar. Certo? Não, é porque no C tem o número 1, então já descarta a alternativa. Aham, exatamente. Mais alguém, gente? Não? Muito bem, seguimos então. Um outro exercício de uma outra banca, Cotec 2020, para um concurso de um município. Dados A igual conjunto A, que é o conjunto que tem os elementos A, B e C, conjunto B, que tem os elementos A, C, E, F, e o conjunto C, formado pelos elementos D, E, F, G. E considerando o conjunto universo como sendo o conjunto que tem o A, o B, o C, D, E, F, G e H, determine a diferença entre o A complementar e o conjunto B interseção com C. Então, é um exercício que ele dá o conjunto universo, nós temos o conjunto C, nós temos cada um desses conjuntos aqui descritos ali no enunciado do exercício. Precisamos, então, para fazer essa diferença, primeiro saber quem é o A complementar, tá? Para saber quem é o A complementar, primeira coisa, a gente vai olhar para o A, vai olhar para o conjunto universo e vai observar se esse A ele está contido no conjunto universo. Então, o A é formado pelo A, B e C, e esse A, B e C estão também no conjunto universo, então ele está contido, é possível determinar. Conforme eu falei antes, a ideia do complementar de um conjunto, então eu quero saber o complementar do A em relação a esse conjunto universo aqui. Ou seja, o que falta nesse A para que ele fique igual ao U? Basta a gente tirar o que já tem em A, que é o A, B e C, e o restante aqui, ó, é tudo o que falta. Então, com isso, a gente consegue dizer que... Deixa eu ver aqui. Foi errada a ordem da minha apresentação. Mas, enfim, o A complementar aqui é o conjunto formado pelo D, E, F, G e H, porque o A, B e C já fazem parte do A, certo? Sim. Agora eu preciso saber quem é esse outro conjunto para que eu possa fazer a diferença. Então, o B interseção com C vai ser o que o B e o C têm em comum, que são os elementos E e os elementos F. Então, agora eu sei quem é o A complementar, eu sei quem é o B interseção com C, eu vou fazer a diferença. Esse conjunto aqui menos esse. Então, desses elementos que formam o A complementar, aqueles que também estiverem na interseção, eu vou tirar. Com isso, eu tiro o E e tiro o F. Sobra somente o D, o G e o H. Então, desta forma, a gente conclui que a afirmativa correta nesse exercício é a alternativa A, D, G e H. Ok, gente? Sim. Veja que aqui ele deixou bem claro quem é esse conjunto universo. E quando ele deixa bem claro, falar em complementar é ver o que falta, tá? Pode falar. O complementar ali não é exatamente aquilo que repete no grupo A e no grupo universo? Não, o complementar é o que precisa para complementar o A para que ele fique igual ao universo. É o que falta nele. Entendi. Fazer o A complementar é o mesmo que fazer o U menos o A. Então, aquilo que ele já tem em comum eu tiro, tá bom? Ok, obrigada. Eu tive uma certa dificuldade para encontrar questões de concurso, questões de Enem, de vestibular, que tragam, assim, o conjunto complementar, tá? Mas é uma operação que está definida dentro de conjuntos, então, qualquer prova que vocês forem fazer, né, forem estudar aí, ele pode fazer essa abordagem, então eu achei importante trazer isso para vocês, por mais que eu não tenha encontrado tantas questões assim, tá? E na sequência agora a gente vai continuar resolvendo
exercícios que envolvem teoria de conjuntos, e também na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, mas sobre complementar mais especificamente, o que eu consegui foram esses dois, tá? Seguindo, então, uma outra questão sobre teoria de conjuntos diz o seguinte: é uma questão de uma prova, então ela se refere a um texto que tinha nessa prova, mas esse texto eu não trouxe aqui porque ele não influencia em nada na nossa análise do exercício, tá? Então, considerando que, com base no argumento apresentado no texto, tenha sido elaborado um diagrama em que o retângulo representa o conjunto de todos os candidatos de concurso e dois balões, A e B, representam, respectivamente, o conjunto de candidatos que estudam para concurso e os candidatos que vão bem nas provas. Assinale a opção que mostra o diagrama em que a área mais escura representa corretamente a proposição: o candidato estuda e vai bem nas provas. Então, aqui ele não pediu para calcular número de pessoas, número de elementos, não pediu quem são os elementos, ele só quer que, a partir da análise dos diagramas, a gente determine qual desses diagramas, a parte mais escura, representa essa proposição: o candidato estuda para concurso e vai bem nas provas. Então, se a gente pensar, né, se fosse pensar em conjunto, se tivesse que construir os diagramas, um diagrama é os que estudam. Não necessariamente todo mundo que estuda passa. O outro diagrama é os que passam. Não necessariamente também todos que passam estudaram. Então, a gente tem aqueles que estudam e passam, tem os que estudam e não passam, e tem os que passam e não estudam. A gente tem que ver qual desses 4 diagramas representa essa proposição que tem aqui ao conectivo E. Ontem, quando eu falei sobre operações entre conjuntos, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente fala em união, a gente diz que o elemento ele pode estar em A ou B, e esse ou não quer dizer só um ou só outro, pode estar em só um, só o outro ou nos dois ao mesmo tempo. Então, quando for ou, eu estou falando, me referindo à união de conjuntos. Quando eu usar o conectivo E, esse E é obrigatoriamente os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, eles estão na interseção. E interseção, quando eu represento usando o diagrama de Venn, é a área em que um diagrama se sobrepõe ao outro. Então, se a gente olhar para esse primeiro diagrama aqui, a parte mais escura, tá tudo mais escuro, né? Então, quando eu pego tudo, todos os elementos de um conjunto A, todos os elementos do conjunto B e os que estão na interseção, esse diagrama ele representa a união. Nesse caso aqui, eu tenho 2 conjuntos disjuntos, mas aqui a gente quer uma proposição do candidato que estuda e vai bem nas provas. Isso aqui é como se o candidato que estuda nunca vai bem. Esse diagrama representaria isso. E aqui, esse diagrama representaria candidatos que não... aqui eu falo sobre os que estudam, e aqui sobre os que passam. Aqui, essa região de fora não está relacionada aos que estudam ou passam, tá? Então, não é aquilo que a gente quer, que é a interseção entre os dois. E nesse último diagrama, a gente tem aqui os que estudam, os que passam, e a gente tem uma área com uma sombra um pouco mais escura aqui, que é a área que eles têm em comum. Os candidatos que pertencem a essa região são aqueles que, ao mesmo tempo, estudam e passam. Então, ontem a gente viu as figurinhas, e é essa região aqui que representa a interseção. Então, de todos esses diagramas, o único que serve como resposta para esse exercício é esse 4º diagrama aqui. Professor, eu quero estar no grupo que não estuda muito, mas e que vai bem nas provas. Amém. O difícil é quando as pessoas estudam muito e chega lá e às vezes não é uma prova tão boa, né? Às vezes é diferente do que... Eu não quero estar na interseção, eu quero estar no grupo que não estuda muito, mas que vai bem nas Só provas. no B ali.
Só em B. Só em B. Não quer nada, não quer nada, né? Não está pedindo nada, né? Mas tudo bem. Muito bem, gente. Então, parece às vezes bobinho. Ontem eu trouxe o diagrama para a gente interpretar cada região, o que representa, mas isso é cobrado quando fala que tem teoria de conjuntos nos conteúdos programáticos, pode ser cobrado tanto exercícios mais simples quanto mais complexos, depende muito de banca e de qual a finalidade da prova, se é um concurso, se é Enem, se é um vestibular, o que é. Seguimos. Alguma dúvida no exercício anterior, gente? Representação por diagramas? Não. Ótimo, então. Um exercício agora de uma outra banca diz o seguinte: suponhamos que a união de A com B é o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D, E, F, G, H, e a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos D e E. E ainda, a gente sabe que a diferença entre esses dois conjuntos é formado pelos elementos A, B e C. Então, o que a gente pode afirmar a partir destas informações aqui? Em cada uma das opções, ele me diz quem é o conjunto B. E aqui em cima eu não sei quem é o A e quem é o B. Eu sei quem é a união, sei quem é a interseção e sei quem é a diferença. Então, vamos pensar em diagramas. Eu gosto muito de usar diagramas. Eu acho que ele é melhor para a gente visualizar do que ficar olhando para esses elementozinhos aqui. Professora. Oi. Se a interseção é o que se repete, né? Isso, que está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu sei que eu tenho dois conjuntos, eu sei que a interseção não é vazia, então um diagrama se sobrepõe ao outro, e além disso, eu sei que a interseção tem os elementos D e E. Então, esse D e esse E, eles estão aqui no meio, nessa região aqui, porque eu sei que o D e o E pertencem tanto ao A quanto ao B, certo? A união eu vou deixar para pensar nela por último, porque a união é tudo junto, ela não me ajuda muito a saber quem é de A, quem é de B, tá? Então, pensei na interseção, já sei que é isso aqui. Outra informação que me ajuda é que A menos B é igual a ABC. Como foi definida mesmo a operação de diferença? Que quando eu faço A menos B, eu tirei tudo que eles tinham em comum. E o resultado é o que sobrou no A, o que está somente no primeiro conjunto. Então, isso me leva a concluir que dentro do A eu tenho esse A, B e C. Eu tinha também, como a gente pode notar aqui agora, o D e o E, só que eles já estavam na interseção, essa informação a gente já sabia, tá? Então, A menos B é ABC. Se eu pego esse A e tiro toda essa região aqui em que esse diagrama B está cobrindo, vai sobrar só isso aqui. Beleza. Então, agora sim eu vou olhar para a união. A união é as letras do alfabeto de A até H. Eu já tenho aqui o A, o B, o C, o D e o E. Esses outros elementos que aparecem aqui, se eles fazem parte da união, então eles precisam estar aqui no meu conjunto B. Então, com isso eu concluo que F, G e H estão aqui no B. E aí tem que ter cuidado, porque ontem eu ainda falei, a banca sabe onde os candidatos erram, tá? Ah, é F, que é do conjunto B. Vai lá e, ó, resposta A correta. Só que esse F, G e H são os elementos que estão somente no conjunto B. Mas o B é tudo isso aqui, ó, gente. Tudo isso aqui. Então, o B é o conjunto formado pelos elementos D, E, F, G e H. A alternativa que tem essa opção é a alternativa letra B, que diz que o conjunto B é o conjunto formado por D, E, F, G e H. Ok? Oi. Sempre comecem pela interseção. Pode Oi. falar. Eu não consegui assistir às suas aulas ontem. E ontem eu
que eu trabalho no hospital aqui de Cascavel Universitário e eu teve de escala e eu precisei ficar trabalhando. E o meu e-mail Sim. não está certo, eu não estou recebendo as aulas, o meu e-mail não está dando certo. Será que poderia mandar pela UniOeste, de repente? Você vai conseguir permanecer até o final da aula? Hoje? Hoje? Eu Isso. estou no estacionamento, que eu estava no carro e eu estava escutando, né? Que eu tô indo para casa e estou no estacionamento, Tá. mas consigo. Quando que termina? Termina umas 8h30, né? Não, deixa eu só... É porque eu vou enviar aqui no chat. Saiu o compartilhamento, né, gente? Sim, saiu. Ontem eu enviei aqui o nosso e-mail para que quem está com problema, não está recebendo, para que envie lá uma mensagem para nós, para que a gente possa adicionar seu e-mail novamente e mandar os materiais para você, tá? Eu vou colocar de novo ali no chat, ver se você consegue ver. Apareceu aí para você? Deixa eu ver. Curso matemática básica 2023 @unioeste.br. Você pode enviar uma mensagem nesse e-mail para informar que você não está recebendo, que daí os professores que estão administrando o e-mail já resolvem o problema. Tá bom? Uhum. Isso? Uhum. Só que eu não tô achando, porque eu sou meia nova nesse programa, eu não tô Prof, achando o chat ali. Eu não Oi. sei. eu não Porque sei se é só eu, mas eu acho que a grande maioria não está tendo acesso ao chat. Eu também não, professor, eu não vejo o chat. aqui eu não estou conseguindo, verdade. E eu estou no computador, professora. Eu Para mim também. não aparece o chat. Também não. Prof, mais uma coisa. Eu também não tenho acesso ao chat. Prof, aquele e-mail que a prof estava passando agora, eu mandei e-mail hoje e está retornando. Não sei por quê, diz que o e-mail não existe. Ele é O curso @unioeste. Matemática Básica 2023 @unioeste.br? Exatamente. Mandei 3 vezes e voltou as 3 vezes. Volta que o e-mail não existe. Então, professora, como eu não consegui por causa do plantão no hospital ontem, eu queria as aulas para mim assistir agora final de semana, mas daí... Tá, Marisete, depois no final a gente conversa, então, pode ser? Porque a professora, sim, pode ser. A outra professora que eu assisti na segunda-feira, ela mandou um grupo para mim, daí eu consegui. Ela adicionou eu no grupo, num grupo que ela desativou, a professora Renata. E eu consegui ver as aulas, entende? Eu consegui ter o material. Tá bom. Depois no final, então, tá bom? Deixa eu só anotar seu nome aqui, qualquer coisa depois eu vejo como que ela te enviou também, tá? Tá. E o pessoal que voltou aí, eu vou verificar o que está acontecendo, tá? Porque daí agora, final de semana, eu tô de folga e eu quero deixar assistir as aulas e exercícios em dia. Tá bom? Entendi. Tá bom? Tô gostando muito obrigada. Ai, que bom. Professor, eu também não recebi, tá? Ok. O material. Então, eu vou seguir e daí depois a gente, então, conversa sobre essas questões mais práticas, o pessoal que não está recebendo, que está com problema para tentar resolver, tá bom? Muito obrigada. Voltou a apresentação aí para vocês? Ainda não. Agora voltou. Então, nós estávamos nesse exercício aqui. Em relação a ele, vocês conseguiram compreender? Ficaram com alguma dúvida? Quando tiver exercícios desse tipo, sempre iniciem pela interseção e vão indo para fora, tá? Comecem sempre pensando naquilo que tem em comum, que é mais fácil, porque se a gente fosse querer partir disso aqui, ó, tá bom, todos esses elementos estão aqui. Onde estão, né? Estão só em A, só em B, na interseção. Então,
acaba a gente ficando meio perdido. Então, comecem sempre pela interseção, depois, se a gente já fosse para o da união, ainda não teria condições de determinar quem era só de A ou só de B, então, por isso que a gente foi usar essa informação dada aqui da diferença entre os conjuntos, e só por último, a gente usou, então, essa informação sobre a união para descobrir quem era o meu conjunto B. Continuando, mais uma questão que diz que tem um grupo de músicos em que há cantores, zabumbeiros e sanfoneiros, e que o diagrama apresentado mostra a distribuição desses músicos em relação às suas habilidades pessoais. Todas as regiões do diagrama, incluindo as intersecções, têm representantes. A partir das informações fornecidas pelo diagrama, então é correto afirmar que... Então, esse era o diagrama que tinha lá na questão. São 3 diagramas, a organização um pouquinho diferente daqueles que a gente viu nos exercícios ontem, mas o que é importante a gente saber é que tem pessoas que fazem parte dessa região, ou seja, só são cantores. Tem pessoas nessa região aqui, ou seja, são cantores e zabumbeiros. Tem pessoas nessa região aqui, que se vocês observarem, os 3 diagramas passam por aqui. Então, essas pessoas são as mais habilidosas, né? São cantores, zabumbeiros e sanfoneiros. Aqui nessa região e nessa outra região de baixo, a gente tem somente os zabumbeiros. Aqui, sanfoneiros e zabumbeiros. E nessa parte aqui, aqueles que são somente sanfoneiros. Então, é uma figura um pouco diferente do que a gente está acostumado, às vezes olha assim, parece muito confuso, tem que ir olhando parte por parte, quais diagramas são contemplados por cada uma dessas divisões aqui para tirar conclusões, tá? Então, essa é a figura, a gente vai ver quais eram as afirmações e decidir, então, qual delas é correta. Outra coisa que é importante vocês sempre prestarem atenção, é isso aqui. Na maioria das vezes, pergunta qual é a afirmação correta, e com isso o nosso cérebro já fica meio no automático. Às vezes passa, lê, né, e vai lá, acha, é correta essa daqui, e pronto, marcou. E às vezes está perguntando qual é a incorreta, certo? Eu já vi muita gente falar, meu Deus, mas tem 2 certas. Mas a pergunta era sobre a que era errada, a incorreta, tá? Então, sempre cuidem isso aqui também quando estiverem fazendo qualquer tipo de prova. Vamos lá analisar, então, cada uma das afirmações. A primeira afirmação diz que qualquer cantor que é zabumbeiro é também sanfoneiro. Ou seja, qualquer um que esteja dentro desse conjunto aqui também está dentro desse. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Então, essa primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação diz assim: há pelo menos um sanfoneiro que é cantor e não é zabumbeiro. Um sanfoneiro que é cantor. Onde estão os sanfoneiros que são cantores? Estão nessa região aqui, ó. Nessa região aqui estão os sanfoneiros que são cantores. Existe pelo menos um aqui que não é zabumbeiro? Essa parte ela está totalmente dentro do diagrama do zabumbeiro. Então, todo mundo que está aqui é também zabumbeiro. Então, esse não aqui faz com que essa afirmação esteja também errada. Afirmação C diz que os sanfoneiros, cantores, também são zabumbeiros. Sim. Que acabei de falar, né? Então, sanfoneiros, cantores estão aqui nessa região, e essa região está totalmente contida no diagrama dos zabumbeiros. Então, sim, os sanfoneiros, cantores também são zabumbeiros. Essa está correta. Vamos ver se tem erro na banca, né? 2 questões corretas. Letra D. Diz que não há zabumbeiro que seja apenas zabumbeiro. Quando só tem o desenho, assim, gente, não significa que tem alguém aqui. Mas no enunciado dizia que todas as regiões têm representantes. Se não disser no enunciado, a gente não tem como saber, tá? Poderia ter pessoas que só são sanfoneiros,
se não tivesse escrito nada no enunciado? Não sei. Porque por mais que apareça essa região aqui pode ser vazia. Mas no enunciado desse exercício ele foi claro, diz que todas as regiões têm representantes. Então tem sim zabumbeiros que são apenas zabumbeiros. Então essa afirmação da letra D, errada. Letra E, os zabumbeiros cantores não são sanfoneiros. Então é muito parecida com... Ah, não. Zabumbeiros, cantores, então essa região aqui, essa região, ele diz que não tem nenhum sanfoneiro nessa região aqui. E é falso, né, gente? Esse cantinho aqui que eles têm em comum indica que tem, sim, cantores zabumbeiros que são sanfoneiros. Então, realmente, somente a afirmação C correta e era a resposta dessa pergunta, desse exercício. Dúvidas? Não. Seguimos, então. Uma questão do Enem, que diz que em uma prova de matemática que tinha apenas 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma. Ele não diz qual das duas, se é a primeira ou se é a segunda. 31 alunos acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Vamos lá, essas são as opções, né? Então, o que a gente tem que pensar? Vejam que eu sei que 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, eles vão ter acertado somente a primeira ou somente a segunda, esses 35. Pode ser que seja 15 e 20. A gente não sabe ainda. A gente sabe que tem 35 alunos que acertaram somente uma questão. 31 alunos acertaram a primeira. Entre esses 31, se a gente pensar no conjunto, estão os que acertaram somente um e tem também aqueles que acertaram as duas. Ele diz aqui, ó, que são 8 que acertaram as duas. Então, se a gente pensar em conjunto, em um conjunto os que acertaram a primeira, no outro conjunto os que acertaram a segunda, esses 8 são a interseção. E tem 40 que erraram a segunda questão. Esses 40 que erraram a segunda, eles podem ter acertado a primeira ou não. Então, tem todas essas possibilidades envolvidas. Então, uma forma de pensarmos. Fazemos lá o diagrama, um representa a primeira questão, o outro diagrama representa a segunda questão. Eu vou começar com aquilo que eu tenho certeza de onde está. Os 8 que acertaram as duas estão aqui, na interseção. Depois, eu vou usar aqui informação. Agora eu tenho que ver alguma informação que me digam sobre os que acertaram a primeira ou sobre os que acertaram a segunda. O que eu sei é que 31 acertaram a primeira. Então, se esse diagrama aqui representa os que acertaram a primeira questão, dentro dele tem que estar aqui 31 candidatos, 31 alunos. De 31, eu já tenho 8 representados. Então, para saber quantos acertaram somente a primeira questão, eu faço 31 menos 8, que é 23. Com isso, nesse primeiro diagrama, eu vou ter 23 mais 8, que é os 31 alunos. Ok? Agora eu sei que tem 35 alunos que acertaram somente uma questão. Somente uma é aqueles que estão ou nessa região ou nessa. Somente a questão 1 ou somente a questão 2. A gente já sabe que 23 acertaram somente a questão 1. Então, para saber quantos acertaram somente a questão 2, eu faço 35 menos o 23 ali. E com isso, eu chego à conclusão de que tem 12 alunos que acertaram somente a questão 2. Então, 23 acertaram somente a 1, 12 acertaram somente a 2, 8 acertaram as duas. Tem uma informação do exercício que eu ainda não usei, que é a informação de que 40 alunos erraram a segunda questão.
A gente sabe que esses 23 que acertaram somente a 1, se é somente a 1, significa que eles erraram a 2. Se eles erraram a 2, então esses 23 estão dentre esses 40. Mas além desses 23, tem outros 17 que não acertaram nenhuma, tá? Então, esses 40 aqui erraram a segunda questão. Desses 40, 23 acertaram a primeira. E o restante não acertou nem a primeira e nem a segunda, que são esses 17 aqui. Então, agora eu sei quem acertou somente a 1, quem acertou as duas, quem acertou somente a 2, quem não acertou nada. Quando eu faço a união de tudo, eu vou ter o total de alunos. E a união é somar os elementos de cada uma das partes. 8 mais 12, 20. 20 mais os 40, um total de 60 alunos realizaram essa prova. Alternativa correta, letra E. Conseguiram entender, gente? O interessante desse exercício, professora, que está trabalhando conjuntos, é que ele dá essa informação externa para calcular. Uhum. Né? Então, ele é um pouco mais complexo, né? Sim. Porque a gente está estudando conjuntos e fica ali, vamos distribuir as pessoas dentro dos diagramas. Mas é bem interessante essa questão, porque vem essa informação adicional não de graça ali, é para fazer uma conta externa, que é o que tem que ser. Isso, porque tem elementos ali que não fazem parte nem de um conjunto e nem do outro. Isso. Mas quando eu pego tudo isso junto, ele vai estar contabilizado ali também. São os alunos também, mas esses alunos não estão nem nos que acertaram a primeira, nem nos que acertaram a segunda. Então, pode aparecer sim, e tem que ficar atento a isso, tá? Não pode simplesmente ali. Tem informações em enunciados que a gente não usa para nada? Tem sim. Mas, geralmente, se está ali é com alguma finalidade, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Vamos seguir para mais uma. Essa aqui ela é grande, tirei até parte dos elementos do slide para que pudesse aparecer tudo aqui. Então, essa é uma questão que foi cobrada em um vestibular da UFMG, Federal de Minas Gerais, e diz que em uma pesquisa de opinião, os dados obtidos foram os seguintes. 40% dos entrevistados leem o jornal A. 55% dos entrevistados leem o jornal B. 35% dos entrevistados leem o jornal C. 12% dos entrevistados leem os jornais A e o B. 15% dos entrevistados leem os jornais A e C. 19% leem os jornais B e C. E tem 7% que leem os 3 jornais. E além desses que foram representados por meio de porcentagem, tem ainda 135 das pessoas entrevistadas que não leem nenhum dos 3 jornais. Então, se a gente fosse fazer os diagramas, nesse exercício eu não aconselho, eu vou direcionar vocês para fazer de outra forma. Se a gente fosse fazer o diagrama, teria lá o diagrama do A, o diagrama do B, o diagrama do C, com uma parte se sobrepondo aos outros 2, porque tem todas as interseções aqui têm elementos, e esse 135 seria algo fora, igual o exercício anterior, que tinha aqueles que não estão contemplados em nenhum dos conjuntos, tá? Então, a pergunta sobre isso aqui é sobre essas informações. O exercício perguntava qual o total de pessoas entrevistadas. Então, esse exercício, ele traz uma enxurrada de conceitos e de informações, porque em alguns a gente tem informação dada em porcentagem, em outro a gente tem uma informação numérica, tá? E o que ele quer saber é o número total de entrevistados. Toda vez que o interesse for saber o número total de entrevistados, a gente tem 2 caminhos. A gente tem o caminho que é construir o diagrama, começar pela interseção de todos os conjuntos e ir abrindo isso para ir descobrindo as outras quantidades. Mas quando envolve muita informação, é fácil de errar isso. É fácil confundir, esquecer de descontar, contar ali uma interseção 2 vezes. Então, quando fala sobre número de elementos, eu aconselho vocês a usarem aquelas formulazinhas que nós vimos ontem. O número de elementos da união. O total de entrevistados é a união, tudo junto.
Quando eu quero saber o número de elementos da união entre dois conjuntos, lembram que a gente soma quantidade de elementos do primeiro conjunto com a quantidade de elementos do segundo, e a gente tira a interseção, porque essa interseção acaba sendo contada 2 vezes. Quando são 3 conjuntos, a gente faz o quê? Soma os elementos do primeiro conjunto com o do segundo, com o do terceiro. Subtrai as interseções 2 a 2 e depois soma a interseção 3 a 3, tá? Eu vou trazer aqui para vocês essas são as alternativas, e eu vou trazer aqui para vocês lembrarem a formulazinha que eu passei ontem. Ela segue sempre essa regra. Soma a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos separadamente, subtrai as interseções de 2 a 2 e soma a interseção de 3 a 3. Se tivesse 4 conjuntos, iriam ter outras interseções 3 a 3 que também deveriam ser somadas, e quando fosse para a interseção 4 a 4, seria subtraída. Mas é bem difícil aparecer com 4, só que sempre segue assim. Começa somando de cada um, subtrai a interseção de 2 em 2, soma a interseção de 3 em 3, subtrai de 4 em 4, soma de 5 em 5, é sempre essa mesma ideia, tá? Então, quem conseguir compreender bem, independente da quantidade de conjuntos que aparecer, vai conseguir resolver. Então, aqui a gente sabe quantos responderam que leem o jornal A, que é 40%. Geralmente, assim, se a gente pensar em rigor matemático, pessoal, a gente não usa esses símbolos nas operações. Só que aqui não é esse o objetivo do rigor matemático, é de compreender como fazer. Então, depois tem um exercício que eu vou trazer para vocês, que eu transformei essas porcentagens em número decimal para não usar esse porcento. Mas se você entender que todos os números que você colocar aqui estão em porcentagem, então a resposta também vai ser em porcentagem, tá tudo bem, porque em uma prova, poucos se vai levar em consideração em relação a esse rigor matemático no desenvolvimento do exercício, você ter usado o símbolo de porcentagem ou não. Então, não vou ficar me atentando muito a isso, mas se a gente levasse por esse lado, não poderia usar isso aqui, tá? Se eu quisesse colocar aqui porcentagem, tivesse entendendo o que está fazendo, gente, para um caso de prova, tá tudo bem. No rigor matemático, a gente não coloca esses operadores juntos na conta. Então, aqui, o que eu quero descobrir é justamente quantos elementos tem na união de tudo isso daqui. Eu sei que tem 40, vou colocar só o 40, esse 40 é 40% que leem o A, tem 55% que leem o B, 35% que leem o C. Quando eu fui somando esses números, quando eu pego os elementos que leem o A, eu tenho lá os que leem o A e o B, eu já estou contando. Por isso que eu tenho que subtrair, porque eu vou contando 2 vezes. Então, eu vou subtrair essas interseções, ó. Subtraio A interseção com B. Interseção é os que leem um e outro. Então, subtraio o 12, subtraio o 15 e subtraio o 19, que estão aqui, ó, dadas as informações no enunciado do exercício. E eu somo a interseção dos 3, aquelas pessoas que leem, nesse caso, os 3 jornais, que são 7%. Com isso, fazendo essa operação aqui, eu chego à conclusão de que o número de elementos que está na união, que leem ou A, ou B, ou C, corresponde a 91% dos entrevistados. Se a gente somar tudo isso aqui, dá 91%, e a gente sabe que a gente estava usando porcentagens. Então, 91% dos entrevistados leem algum dos jornais. Pode ser só um deles, pode ser 2 ou pode ser dos 3, mas esses 91% eles leem algum dos jornais. Isso ainda não fez com que eu chegasse à resposta final da pergunta, porque a pergunta é quantos foram entrevistados. Só que de todos os entrevistados, tem as 135 pessoas que não leem nenhum dos 3 jornais. Então, nesse exercício, além de saber teoria dos conjuntos, vocês precisam lembrar também um pouquinho de regrinha de 3, porcentagem. Porque essas 135 pessoas aqui são as que faltam para completar os
100% das pessoas pesquisadas. Então, se 91% leem algum dos três jornais, então sobram 9%, que é o equivalente a essas 135 pessoas. Então, essas 135 pessoas, coloquei não utilizam, mas não leem, representam 9%. E eu quero saber qual é o total, qual é o 100%. Eu optei por usar uma regrinha de 3, tá? Então, se 135 pessoas representam 9%, qual é a quantidade de pessoas que é o meu total, o meu 100%? Feito esse esqueminha, a gente tem que multiplicar esses dados aqui de forma cruzada. O x vezes o 9 e o 135 vezes o 100. Vocês terão algumas aulas que vai ser abordado isso, mas eu achei esse exercício interessante e quis trazer ele aqui. Então, 9 vezes x é 9x. Oi. De onde saiu os 9%? É porque, ó, eu sei que tem 91% das pessoas que leem algum dos jornais. O todo, eu quero saber o total de entrevistados. O todo é 100%. De 91 para 100 é 9. Entendi. Obrigada. Então, fazendo 135 vezes 100, fica 13.500. Então, eu sei que 9 vezes o x é 13.500. Então, eu vou dividir agora tudo isso por 9. Fica x igual a 13.500 dividido por 9, o que vocês talvez conheçam por passar o 9 dividindo, tá? Multiplicando, passa dividindo. E fazendo essa continha aqui, o resultado é 1.500. 1.500 pessoas, 1.500 entrevistados. Então, aqui estão contemplados todo mundo. Os que leem somente o A, os que leem somente o B, os que leem 2, os que leem 3 e os que não leem nenhum. Pode perguntar. Professora, boa noite. Boa noite. Você sabia que eu já tive uma pergunta dessa em uma das provas que eu já fiz? E o que me mata é que eu sempre quero fechar em 100%. Isso não é uma regra, né? Depende. Depende da sua interpretação do restante. Porque muitas vezes eu já interpretei mal uma questão dessa. Uhum. Porque 40, 55 e 35 ultrapassa 100% da Mas cidade. por que ultrapassa? Ultrapassa porque tem pessoas que leem o jornal A, mas também leem o jornal B. E então elas estão sendo contadas aqui e aqui. Tá. Por isso que ultrapassa. É a moral. Isso, Agora entendi. por isso que a gente tem a formulazinha, a gente tem que descontar. Da onde que sai isso, né? Por que a gente tira? Porque os que leem A e os que leem B, pode ter gente ali que lê os dois. E se ele lê os dois, ele leu o A e ele leu o B. Então, ele está sendo contado aqui e aqui. É por isso que a gente tem que descontar aqui, porque senão vai... Se a interseção não for vazia... Uma questão dessa, porque na hora do apuro, na prova, a gente já corre somar para ver se deu 100%, porque a gente sabe que é uma porcentagem. Só que a gente não pega esse gancho. Ó, o que a gente consegue tirar de informação, né? Se a gente sabe que tem 40% que leu A, 55% que leu B e 35% que leu C, se a gente soma tudo isso daqui, vai dar 90%, 130%. Então, só daí a gente consegue já afirmar que pelo menos 30%, que foi o que passou, lê mais do que um jornal. Sempre isso que passa do total é alguém que está na interseção, que faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo, que está em mais do que um conjunto ao mesmo tempo. Tá bom? Professora. Oi. Eu, na regra de 3, já resolvi o exercício de outra forma, ali na regra de 3. Se eu sei que 135 pessoas corresponde a 9%, eu calculei quantas pessoas correspondem a 91. E daí eu tinha... Somou depois. Daí depois eu somei os 135 dos que não leem, com os 90, as pessoas correspondentes a 91% que leem pelo menos um jornal, então eu somei que também deu 1.500. Ótimo, ótimo. Bem isso. É José, né? Isso. Então, vejam, ó, a gente sabe que 135 pessoas representam 9%. A gente poderia resolver de outra forma também essa regrinha de 3, porque nesse exercício poderia perguntar também quantas pessoas leem algum jornal. E daí o objetivo seria saber
qual é esse 91% aqui. Se eu sei quantos representam 9% e quantos representam 91%, é só eu somar os dois. Eu segui o caminho do 100% porque daí eu não precisava fazer uma segunda conta. Mas quando a gente vai fazer essa regra de 3 aqui, existem diferentes formas de pensar ela. E até tem gente que vai olhar isso aqui e vai falar, não, professora, eu não resolvo por regra de 3, não. E existem outras formas, né? Isso é uma das coisas legais da matemática. Ela é uma ciência exata, porque, independente do caminho, a gente tem que chegar em um mesmo resultado. Se tomaram caminhos diferentes e não chegou ao mesmo resultado, é porque alguém fez algo errado. Não que não possa usar caminhos diferentes, tá bom? Um caminho diferente. Se fosse pelos diagramas, os 3 círculos, será o mesmo resultado? Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Depois eu vou resolver ele para ver se dá. Tá. Começa pela interseção. Vamos ver até que hora que vai nossa aula aqui. Se der tempo, eu volto nela e tento fazer pelo diagrama, tá bom? Mas sempre começa pela interseção, nesse caso. Tem 3 elementos, então começa lá pelos 7%, que é a área que contempla os 3 conjuntos. Depois você vai preenchendo as interseções 2 a 2. E por último, você completa o A, completa o B e completa o C. Não esquecendo do elemento externo de 135 pessoas. Isso, exatamente. Que daí ele fica um conjuntinho à parte ali, né? Igual no exercício que a gente fez antes. Esse 135 é um conjuntinho à parte, uma ilhazinha. Sim. Tá bom? Então, resposta correta nesse caso, letra B, 1.500. Outro exercício, agora traz ali para nós diagramas, diz o seguinte: na figura a seguir, tem-se representados os conjuntos A, B e C não disjuntos. Disjuntos é quando a interseção é vazia, são separados. Dizer que não é disjunto significa que tem elementos na interseção, tá? A região colorida representa o conjunto. Qual conjunto? Será que é o C menos a interseção de A com B? Aqui cortou um. Não devo ter colocado na apresentação o parênteses aqui. Será que ele representa a interseção de A com B menos o C? Será que é a união de A com B menos o C? Será que é a união do A com o B com o C? Ou será que essa região colorida ali de verde representa a interseção entre os 3 conjuntos? Eu vou fazer de baixo para cima, vou eliminando aqui, né? A interseção dos 3 conjuntos teria que estar pintada qual área aqui, gente? O centro. O centro aqui, ó, essa parte que faz, que está em todos, né? Se eu olhar essa parte aqui, ela pertence tanto ao diagrama A, quanto ao diagrama B, quanto ao diagrama C. Então, aqui a gente já elimina, né? Se precisasse ir por eliminatória, já eliminaria a E. A união dos 3 conjuntos, eu precisaria pintar qual área? Aqui está verde já. E o local da intersecção A com C, será? A união é tudo. Se eu unisse tudo que tem no A com tudo que tem no B, com tudo que tem no C, precisaria estar tudo isso aqui pintado. Pintar tudo. Então, essa D a gente já elimina também. Sobra essas 3 para que nós façamos a análise. Então, se a gente olhar, se eu pensar nessa região inteira aqui, essa região aqui, ela é a região que compreende a interseção entre o A e o B. Concordam comigo? Sim. Essa região aqui é a interseção de A com B. E eu tirei dessa interseção os elementos que fazem parte do C. C. Então, eu tinha a interseção de AB e tirei os elementos que fazem parte do C. Vocês já conseguiram identificar qual a resposta é correta? A B. Letra B, né? Isso mesmo. É essa a ideia. Então, eu olho, essa região aqui foi tirada uma parte dela. Se eu pensasse nela inteira, é a interseção, o que estava no A e no B ao mesmo tempo. E o que foi tirada? Aquilo que estava no C também. Então, essa é a resposta correta, tá? Às vezes, tem questões que a gente não consegue, olha para o que está posto ali e não consegue criar um caminho para chegar na resposta. Mas quando a gente tem pelo menos uma ideia
de tudo aquilo que está acontecendo, a gente tem 5 respostas possíveis, né? Na pior das hipóteses, são 5 respostas possíveis. Vai testando e ver o que faz sentido e o que não faz sentido, tá bom? Professora, Pode por falar. dedução, eu ia marcar a alternativa B, mas quando ele coloca menos C, ele me leva a pensar que seria o conjunto inteiro do C. Sim, É. mas se eu tiro tudo, você não vai influenciar naquilo que está pintado. Ah, é verdade, é verdade. Quando eu faço, o que é fazer a operação de diferença entre conjuntos? Esse C não precisa estar totalmente contido aqui. Então, fazer a diferença entre conjuntos é tirar aquilo que tem em comum. Aham. E o que o C tinha em comum com essa região era justamente essa parte. Está somente a interseção. Isso. Porque essas outras partes aqui do C, se eu tirar, não faz diferença para essa região em questão. Sim. Tá bom? Como que ficaria, como que teria que ficar esse diagrama para que representasse essa região aqui? A união com B menos C. Queria ter o Paint aqui agora para ir pintando. Ah, tinha que pintar o que só tem A e o que só tem B e manter esse verde. Não seria isso? Exatamente, exatamente. Porque, ó, A união com B. A união com B seria eu pintar tudo aqui e tudo aqui. Aí tira Só o que C. ao tirar o C, eu tiraria essa parte de baixo, né? Então, ficaria essa parte aqui toda pintada de verde. Essa aqui já está, e o que é só A e só B, isso mesmo. E para que fosse a resposta correta, a letra A, o que teria que estar pintado de verde? Nossa, O que eu tenho é o C, calma. e eu tiro do C a interseção de A com B. Ah, você só ia tirar a parte Só ia verde, pintar é isso? onde é que é A, onde é que é B, né? Ó, nesse caso, eu tenho o C. Então, vamos pensar que inicialmente o C está todo pintado. E Ah, é daí só agora tirar a parte verde, professora. Oi? Não é só tirar a parte verde daí para ser A? Não. Essa parte verde nem faz parte do C. E pintar aqui embaixo, tem que pintar a interseção aqui embaixo. Ó, para que fosse correta a letra A, se eu tenho todo o C e eu tiro a interseção de A com B, onde que está a interseção de A com B? Aqui. Ah, Então, eu sim. tiraria essa parte. É. O que ia sobrar pintado? Essa parte aqui, essa e toda essa de baixo. Sim. É como se eu tirar, pensem no C inteiro pintado e tirar essa fatiazinha aqui. Sim. Teria que ser essa região pintada para que a resposta correta fosse a letra A. Tá bom? Tá. Estão cansados? Vamos Não. para mais uma. Essa é uma questão, era ela que eu estava me referindo antes, né? Que ela traz porcentagem e são questões retiradas da internet, né? A gente faz um apanhado daquilo que pode ser útil para vocês, que a gente espera que seja útil. Então, inclusive, de onde eu tirei essa questão, ele faz essa resolução usando números decimais, mas eu acho muito rigor, desnecessário para quem está fazendo uma prova, que não é prova curricular de ensino médio, tá? Então, ele diz assim: crianças de uma escola participaram de uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Após a campanha, verificou-se que 80% das crianças receberam a vacina contra a paralisia, 90% receberam a vacina contra o sarampo e 5% não receberam nenhuma e nem outra. Então, a gente sabe, se a gente pensar em conjuntos, sabemos o total que tem no conjunto das que tomaram da paralisia, o total que tem nas que tomaram do sarampo, e sabemos que tem 5 fora ali. E a pergunta é: determine o percentual de crianças dessa escola que receberam as 2 vacinas. E a forma que vai aparecer aí no slide é a mais difícil possível de resolver, tá? Que fez uma viagem para chegar na resposta. Antes de colocar, eu vou falar outra forma de resolver para vocês. Então, se a gente pega, a gente sabe que tem 5% que não recebeu nenhuma e nem outra. Então, se eu pensar no meu total de crianças, eram 100%,
Desses 100%, eu já tiro esses 5% que não receberam nenhuma e nem outra. Tirei esses 5%, sobram que 95% das crianças receberam alguma vacina. Não sei se é uma só, se é duas, o que que é. Mas sei que 95% das crianças foram vacinadas. Se a gente soma 80 com 90, dá quanto? 170, 70. certo? Só que as que tomaram vacinas vão somar no máximo 95%. Se Sim. deu 170, é porque isso que passou dos 95% são as crianças que foram contadas tanto em uma quanto em outra, ou seja, Isso. tomaram as duas vacinas, tá? Isso. Aqui eu peguei como estava na internet com o diagrama ali, usando o X, nem vou explicar, se alguém quiser depois entender melhor essa forma aqui. Mas a ideia é 100% das crianças. Tenho lá, dessas 100%, 5% não tomou nenhuma vacina. Sobraram as 80% que receberam a de paralisia e as 90% que receberam a de sarampo. Se eu somar isso, vai ficar 170, mas eu sei que o máximo, nesse caso, seria 95%. Quanto que passou? Passou 75%, não foi? Isso. Então, esses 75% é os que tomaram as duas e que eu acabo contando duas vezes, por isso que daí passa do que deveria ser. Fazendo toda essa conta aqui, chega no mesmo 75%, tá, gente? Essa resolução que está aí no slide, ela transforma isso aqui em número decimal, o 100% é 1, e a partir disso faz a resolução de uma equação ali, mas desnecessária. Na hora que eu montei, nem pensei nisso, mas existe um caminho muito mais fácil, e a ideia é descomplicar, né? Então, se vocês entenderam dessa forma mais direta, eu já vou passar adiante. Pode ser? Bem mais fácil entender só pensando nas porcentagens do que fazer tudo isso aqui, né? É mais Mas, lógico, né? Uma sim. questão lógica. 75%, então, são as que tomaram as duas, estão na interseção. Com isso, eu poderia concluir, bom, tem 5% fora, tem 75% que tomaram as duas. Qual é a porcentagem de crianças que tomou somente a vacina de sarampo? 5. Então, eu vejo, né, são aqui, ó, 90%, está invertido, né, no exercício fala primeiro da paralisia, aqui aparece primeiro o sarampo. 90% receberam a vacina contra o sarampo. Então, tudo aqui é 90%. Aqui tem 75%. Então, tem 15 que receberam somente a de sarampo. E tem 5 que receberam somente a de paralisia. Ok? E agora, já vamos nos encaminhando para o final da aula. E antes, né, de encerrar esse módulo, digamos assim, sobre conjuntos, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tipo específico de conjuntos, que são os conjuntos que nós chamamos de conjuntos numéricos. Eles também fazem parte de teoria de conjuntos, porque tudo que a gente viu até agora continua válido aqui, tá? Só que aqui são conjuntos que são definidos, até o momento, né, cada exercício a gente definia quem era o conjunto A, quem é o conjunto B, e quando a gente fala em conjuntos numéricos, a gente já tem essa definição prévia dos conjuntos, tá? Ontem, logo no início, quando eu dei exemplos de conjuntos, eu já trouxe essa representação lá de números naturais, números inteiros para vocês, e da questão do asterisco, mas achei necessário trazer essa reflexão novamente. Então, se a gente pensa em conjuntos numéricos, a gente tem o conjunto mais primordial, que é o conjunto dos números naturais, que são os números que se originam da contagem, né? A gente vai contar sempre números inteiros e positivos, não negativos, porque inclui-se aí o zero, tá? Então, o conjunto dos números naturais é representado por esse N, que tem uma barra dupla aqui, ele contempla os elementos do zero, infinitamente, sempre de 1 em 1, tá? Os inteiros positivos incluindo o zero. O conjunto dos números inteiros inclui todos os naturais e inclui também os inteiros negativos. O conjunto dos números racionais, eu já falava ontem também,
Os números racionais são números que podem ser representados em forma de fração. Então, qualquer dízima periódica, qualquer fração, qualquer número natural ou inteiro, ele é também um número racional. Os números irracionais, eles são os números que não são contemplados em nenhum desses três aqui. São as raízes não exatas, dízimas não periódicas, às vezes a gente tem lá números infinitos e que a gente não observa, números, a gente faz às vezes conta na calculadora lá. Parece lá, enche a calculadora, enche os caracteres da calculadora, se fizesse com software mais atualizado, iria usar lá diversos dígitos e nunca tem uma regularidade de números que se repetem. Então, esses números são chamados de irracionais, fazem parte desse conjunto. Os irracionais não são racionais. Então, vejam, os naturais eram também inteiros, e os inteiros eram também racionais. Mas ou vai ser racional ou irracional. Esses dois conjuntos são disjuntos, não tem uma interseção. Aqui, gente, é só porque às vezes em algum exercício, é importante a gente ver isso aqui também, porque ele pode trabalhar teoria do conjunto, usando o conjunto dos números naturais, ou dos inteiros, ou dos racionais, irracionais, e esses aqui, ele pode só dizer lá, é conjunto dos números naturais, e não falar para você que é o conjunto que tem o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque subentende-se que tem que saber quem são esses conjuntos, tá? É questão de notação para vocês saberem do que se trata. Ontem eu já disse, volto a falar agora, que quando aparecer algum desses símbolos com o asterisco, significa que são todos os elementos ali, exceto o 0. Quando aparecer, por exemplo, o símbolo do conjunto dos números inteiros, e esse sinalzinho positivo significa que é os inteiros não negativos, ou seja, o 0 e todos os positivos, tá? Então, o conjunto dos números inteiros não negativo, nesse caso, ele é o mesmo natural. Esses dois conjuntos aqui são iguais, porque se eu tirei tudo negativo, sobra só isso aqui. E também existe a possibilidade de algum exercício querer que você considere somente os negativos e o 0. Daí, quando aparecer esse símbolozinho aqui, é porque está considerando somente os inteiros negativos e o 0 junto. Só vai tirar o 0 se tiver o asterisco. E pode acontecer isso aqui, ó, de ter o sinalzinho de mais e o asterisco, ter os dois sinaizinhos ao mesmo tempo, tá? Se não tiver o asterisco, o 0 faz parte. Aqui eu trouxe em forma de diagrama a relação entre cada um desses conjuntos que está aqui à direita. Então, o conjunto dos números naturais, que é o mais primordial, Oi? Uma pergunta. Pode falar. Todos os números inteiros positivos são também naturais? Eles são naturais. São Então, também... todos os números inteiros positivos são também naturais, sim. Uhum. Veja, ó, o natural, ele é um subconjunto dos inteiros. Os inteiros, por sua vez, é um subconjunto dos racionais. Então, o natural também é um subconjunto dos racionais. Os irracionais não têm nada em comum com os racionais, tá? Um número ou ele vai ser racional ou irracional. Se ele for racional, pode estar em qualquer uma dessas regiões aqui. Mas se ele for irracional, ele não vai ser nem natural, nem inteiro, nada disso. E quando a gente junta todos esses, os racionais com os irracionais, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números reais, e tem algo ainda maior chamado de conjunto dos números imaginários, números complexos, tá? Vamos fazer alguns exercícios aqui para ver o que pode pedir envolvendo conjuntos numéricos. Seja R o conjunto dos números reais. Então, só voltando aqui, quem são os números reais? Todos, os racionais e os irracionais juntos. N, o conjunto dos números naturais, inteiros positivos. E Q, o conjunto dos números racionais, tá? Então, ó, Q é esse, os reais, que é esse grandão, e os naturais, que é esse conjunto pequenininho aqui. Qual afirmativa é falsa? Então, tem lá as 4 afirmações, pergunta afirmativa falsa. Eu trouxe novamente aquele diagrama para que a gente possa analisar isso daqui. Quando eu faço o Q, união com os naturais, ele está contido no conjunto dos números reais? Bom,
O que está aqui? Os naturais são um subconjunto dele. Se eu fizer a união vai ser toda essa região aqui. Essa região está contida nessa outra maior? Sim. Então, a primeira é verdadeira. Quando eu faço a interseção dos racionais com os naturais, o que os naturais têm em comum com esse maior aqui? É o próprio conjunto dos números naturais. E esse conjunto está contido nos reais? Sim, ele está aqui dentro totalmente, então ele está contido. Letra B, verdadeira também. Se eu fizer a união dos naturais com os racionais, como eu fiz aqui na letra a união do que tem nesses dois conjuntos vai me dar exatamente esse conjunto. Eu posso dizer que isso aqui é igual a todo esse conjunto maior dos racionais? Não. Não, porque tem os irracionais aqui que também fazem parte e não são contemplados nessa região. Então, essa é uma afirmativa falsa, uma afirmação falsa, letra C. Vamos conferir as outras também, mas a gente já tem uma resposta para a questão, né? A interseção entre os racionais e os naturais, ou seja, é essa região aqui, ela está contida nos racionais? Sim, está contida. A interseção entre os racionais e os reais é qual região, gente? A interseção, o que essa região tem em comum com essa branca? Os racionais. Os racionais. Então, eu posso dizer que essa região é diferente do conjunto vazio? Sim, certamente é diferente, né? Porque o conjunto dos números racionais não é vazio. Então, aqui já aproveitando, ontem eu falei que essa representação também era usada para conjunto vazio, mas não tinha nos slides que eu trouxe ontem. Então, aqui a gente já reviu um pouquinho sobre cada uma das operações entre conjuntos e como que isso pode ser aplicado para conjuntos numéricos, concluindo que a resposta certa para esse caso é a letra C. As análises seguem igual a gente fazia antes, só que agora esses conjuntos são pré-determinados, naturais é aqueles que estavam ali no slide anterior, os inteiros também, os racionais também, e assim por diante. Mais um exercício. Um número racional qualquer. Ele tem sempre um número finito de ordens, de casas decimais? Ele tem sempre um número infinito de ordens, de casas decimais? Ele não pode expressar-se em forma decimal exata? Ele nunca se expressa em forma de uma decimal exata? Ou nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira? Bom, tem sempre um número finito de ordens, sempre um número finito de casas decimais. Isso é verdade? Falso. Números racionais incluem dízimas periódicas. E o que são dízimas? São números que têm infinitas casas decimais. Só que se a gente consegue observar quem sempre está se repetindo, vai ser racional também, mesmo que seja infinito. Então, isso aqui é falso. Será que a A, sendo falsa, faz com que a B seja verdadeira? Então, tem sempre um número infinito de ordens de casas decimais? Falsa, porque às vezes é exato. Às vezes é exato, né? Às vezes é exato, e quando não for, vai ter uma repetição. Então, é falsa também. Letra C. Não pode expressar-se em forma decimal exata? É quase a mesma coisa do que está sendo dita aqui na letra B, né? Só escrito em outras palavras. Na letra B, ele diz que sempre tem um número infinito. Dizer que sempre tem um número infinito é o mesmo que dizer que nunca é finito. Mas a gente viu que a B é falsa, então a C também é falsa. Letra D. Nunca se expressa em forma de uma decimal inexata. É falsa também, porque às vezes é inexato. As dízimas são inexatas, mas a gente sabe que tem uma repetição. Então, é falsa também. Com isso, a gente conclui que sobre os números racionais, nenhuma dessas afirmações aqui é correta. Então, a E seria a correta. Professor, a alternativa C não é correta, porque não existe
forma decimal exata. Quando é decimal, é sempre inexata. É isso? Pode ser interpretada assim, mas, por exemplo, 10 dividido por 4 é 2,5. 2,5 é um decimal exato, Ah, é verdade. tá? Porque já está dizendo que é decimal. Quando eu falo, por exemplo, que uma divisão não é exata, é porque não dá um número inteiro. Mas se eu falar de divisão decimal exata, o 10 dividido por 4 é uma divisão decimal exata. 10 por 3, daí é decimal infinita. Isso, 10 por 3 fica 3,33333, é uma dízima periódica, né? A gente sabe que é sempre o 3 que vai se repetir, então ele é racional. É uma decimal inexata. Inexata, tá. Ok? Mais uma questão, deixa eu só ver aqui. Só mais uma. Uma questão retirada do Enem, então, também abordando aí a parte de teoria dos conjuntos relacionada a conjuntos numéricos. Diz o seguinte: em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar que todo número racional é natural, mas nem todo número natural é racional. Então, já dá para identificar aqui, ó, que essas afirmações, elas têm duas partes, né? Para que ela seja correta, as duas partes têm que estar corretas. Então, primeiro vamos pensar só nesse início, ó. Todo número racional é natural? O que vocês acham? Sim. Sim. O racional, se eu pego um aqui, se eu pego um dentro dessa região aqui, eu garanto que ele está aqui dentro? Nossa, colocando nesse negocinho fica mais Não, fácil tá entender. errado. Tá errado, porque pega os negativos. Peraí, deixa eu voltar lá. Por que não trouxe a figurinha de novo, né, prof? A figurinha faz a gente entender melhor. Sim. Assim, ó, todo natural é racional, mas o contrário não é válido. Se eu pego ele dentro do grupo dos Entendi. racionais, ele pode ser inteiro, pode não ser inteiro e pode ser natural. Então, eu não consigo garantir isso aqui. Pode ser que, aliás, tem números racionais que são naturais? Sim, tem. Se tivesse escrito, existem números racionais que são naturais. Verdade. Só que ele diz que todo número racional é natural, e isso não é verdade. Então, não precisa nem pensar no resto aqui, tá? Falsa a afirmação da letra A. Letra B. Todo número inteiro é natural? Conjunto dos números inteiros formados por todos os inteiros, independente de ser positivo ou negativo. Então, eu posso dizer que todo número inteiro é natural? Podem responder, não precisa ter medo. Não, porque daí tem que ter os negativos também, né? Não posso afirmar. Tem inteiros que são naturais? Tem inteiros que são naturais. Só que eu posso sortear lá um inteiro negativo e não vai ser natural. Não é Né? natural. Quando eu digo que todo é, eu tenho que ter garantia de que qualquer inteiro que eu pegue vai ser positivo, ou zero. E eu não tenho essa garantia, porque tem infinitos números negativos ali. Então, também é falso. Todo número real é natural? Sim. Todo número natural é real. Mas não é todo número real que é natural. O real é o grande. Ai, meu pai amado. Tem, inclusive, dentro dos reais, tem, inclusive, os racionais e os irracionais. Então, o real é aquele grande, aquele maior. Depois vai ter os slides para vocês. Vocês olhem bem aquele diagramazinho que tem todos os conjuntinhos ali. Eu dizer que todo natural é real é verdade, mas eu dizer que todo real é natural é mentira. Eu posso ali, estou lá com todos os números reais, pego um lá, irracional. Irracional nunca nem vai ter chance de ser natural, porque eles são disjuntos, não tem nada em comum. Mas digamos que desses reais eu consegui pegar um racional. Esse racional pode ser que ele seja só racional, pode ser que ele seja inteiro, ou pode ser ainda que seja natural. O problema dessa afirmação está em dizer que todo número real é natural. Existem números reais que são naturais? Sim, existem. Mas todo número real é natural? Não.
Então, é falsa também. Todo número racional é inteiro. Vai dar medo. Racional, todos os racionais, eu garanto que eles são inteiros? São impositivos ou negativos ou zero? Garanto isso? Sim. Nós falamos agora há pouco, por exemplo, do 3,33333, que é uma dízima periódica. Essa dízima, ela é um número racional. E ela é inteira? Não. Não. Não é. Então, eu não posso dizer que todo número racional é inteiro, porque tem diversos números naturais ali que não são inteiros. Naturais não, racionais que não são inteiros. O contrário é válido. Toda vez que eu falar que um conjunto maior, obrigatoriamente ele vai ser igual a um conjunto menor, que foi o que aconteceu em cada uma dessas afirmações, é mentira. Porque tem outros elementos ali que podem não estar aqui dentro do menor, tá? Então, se o primeiro for subconjunto do segundo que ele estiver falando, daí sim eu posso afirmar que todo número que está no primeiro é também do segundo, tá bom? Entendi. Todo número irracional é real? O real tem duas partes, racionais e irracionais. Qualquer número irracional que eu pegar vai ser sim real, tá? Então, a afirmação da letra E é correta. Beleza? E com isso, terminamos o nosso módulo de conjuntos. Agradeço a atenção de vocês nesses 2 dias. Espero ter colaborado um pouquinho, independente do que cada um de vocês vai fazer do futuro, vestibular, concurso. Para quem está estudando ainda no ensino médio, espero ter contribuído. Se restarem dúvidas, podem enviar nesse e-mail que está aí. E o pessoal que está tendo problemas, esse é o e-mail que foi criado para o curso. Aqueles que falaram que enviaram mensagem para esse e-mail voltou, né? Espera um pouquinho aí para a gente conversar e ver o que está acontecendo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu só vou finalizar a gravação. Professora, esses slides de hoje, você manda nos e-mails da gente ou não? Eu salvei já os de ontem tudo em PDF, vou salvar esses também e vou pedir para o professor que está responsável pelos materiais enviar. No mesmo lugar que vocês receberam da Renata, vocês vão receber esse também. E Ok. a gravação da aula não está disponível para nós, ou está? A gravação da aula vai estar disponível no canal do YouTube, que Sim. vocês estão recebendo eu os assisti links. pelo YouTube, Tasca. Eu assisti Isso. pelo YouTube. Eu já assisti os da professora Renata, eu revi lá alguns, então vai estar lá também, né? Isso.